Boa noite, pessoal. Vamos falar agora a respeito do procedimento do recurso de agravo de instrumento. Conforme sabemos, o agravo de instrumento ele é interposto das decisões interlocutórias, aquelas que vêm arroladas lá no 1015 de maneira inicialmente taxativa, ainda que o STJ tenha levantado que essa taxatividade ela é mitigada. Muito bem. O agravo de instrumento, então, ele é interposto a partir da decisão interlocutória que vem expressamente arrolada no artigo 1015 do CPC. Que temos que levantar? Em primeiro lugar, ele é interposto diretamente no juízo ad quem? Ele é interposto diretamente, então, no tribunal. E ele deve ir acompanhado de peças fundamentais ao processamento dele no tribunal. Então, aqui nós temos uma diferença. Nós temos a questão do agravo de instrumento, quando ainda era interposto no papel, e o agravo de instrumento eletrônico. Muito bem, se o processo for físico, e então ele não está digitalizado, na interposição do agravo de instrumento, que aqui no TJ do Rio Grande do Sul sempre será eletrônica a interposição desse recurso, eu vou ter que, nos autos físicos, carrear aos autos eletrônicos do agravo de instrumento alguns documentos ditos fundamentais, que eles vêm previstos no artigo 1017, inciso 1º do CPC. Se porventura os autos forem eletrônicos, né, os autos do processo de origem forem eletrônicos, então não há necessidade de trazermos essas cópias, uma vez que as cópias já estão nos autos eletrônicos do processo e isso é de fácil acesso para qualquer um. Bom, considerando a necessidade de protocolarmos o agravo com cópias do processo que está na origem, que ele, porventura, ele não seja eletrônico, seja um processo físico, na falta de algum desses documentos tidos como obrigatórios pelo 1017, inciso 1º, não será simplesmente não conhecido de plano o recurso. Não, vai ser oportunizada para a parte agravante o prazo de 5 dias para que ele complemente essa peça, para que ele traga esses documentos faltantes. Ao fim desse prazo, caso não seja complementada a peça, aí sim o recurso simplesmente ele não vai ser conhecido pelo relator com base no 932, parágrafo único do CPC. Voltando então, a peça do agravo de instrumento, ela deve conter o nome das partes, a exposição do fato, a exposição do direito, as razões do pedido de reforma, também deve conter a exposição daquela decisão da qual está se interpondo o agravo, e ele deve ser acompanhado dos documentos ditos obrigatórios. Quais são os documentos? Obrigatoriamente, o agravo de instrumento deverá ser acompanhado de petição inicial do processo, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, a própria decisão agravada, a certidão de intimação dessa decisão da qual se agrava, até mesmo para verificar a questão da tempestividade do recurso, né? Que pode ser substituída também por outro documento oficial que comprove a tempestividade. Também deve instruir obrigatoriamente as procurações outorgadas tanto por agravante quanto pelo agravado e a guia de recolhimento de custas de preparo, de remessa, de retorno, no caso quando era tudo físico, tinha remessa e retorno, agora como todos os agravos são eletrônicos, as custas de preparo, se for o caso, se a pessoa não estiver litigando sob o amparo de AJG. Ainda no 1017, inciso 3º, é colocado que o agravante ele pode anexar a esse recurso outros documentos que não estejam arrolados no 1017, inciso 1º, que ele entenda pertinentes para que o tribunal tome conhecimento dessa causa e verifique as razões da reforma que estão sendo levantadas nesse agravo de instrumento. Então, essas peças são ditas facultativas, né? Então, o agravante ele pode escolher as peças que entendam que vai dar uma maior abrangência às suas colocações dentro daquele agravo de instrumento. Porventura,
Se não existir alguma dessas peças reputadas obrigatórias, isso deve ser levantado pelo agravante, pelo advogado do agravante, no momento que diz lá no agravo que não constam nos autos as peças X, X e Y. Muito bem, como é que pode ser isso? Pessoal, a gente sabe que pode agravar de instrumento tutela provisória. Essa tutela provisória, às vezes, é pedida na própria petição inicial. Então, eu não vou ter a contestação, eu não vou ter a cópia da procuração do agravado, porque simplesmente ela não consta nos autos. Neste caso, o advogado do agravante, ele afirma que essas peças não fazem parte dos autos. E isso, quando tu estás interpondo agravo de instrumento eletrônico, e eu já disse que aqui no TJ do Rio Grande do Sul é somente eletrônica que cabe essa interposição, vai vir ali, no momento que tu for protocolar a peça, estão faltando contestação, procuração do agravado, confirmo. Então, o advogado ele pode confirmar que não existem aquelas peças que são consideradas imprescindíveis para o protocolo do agravo, posto que obrigatórias, mas se não existem nos autos, não temos como juntá-las. Muito bem. A par disso, algumas questões pontuais que eu acho importante destacarmos, né? Essa declaração de inexistência, então, seria o primeiro ponto. Um segundo ponto seria o prazo para interposição. O prazo de interposição é 15 dias. É 15 dias a contar daquela decisão interlocutória prevista lá no rol do artigo 1015, da qual o agravante sucumbiu, né, para demonstrar o interesse recursal. Então, é 15 dias a partir da intimação desta decisão. Bom, o agravo, então, ele deve ser interposto diretamente no tribunal, né? Então, aqui no juízo de primeiro grau, no momento da interposição desse agravo, não vai se ter notícia, a não ser que os autos sejam integralmente eletrônicos. No momento que a gente interpõe o agravo, ele vai vir comunicado nos autos do processo eletrônico da origem, lá vai estar o número do agravo, vai ser comunicado eletronicamente, mas se os autos forem físicos, o juiz ele não sabe se foi ou não interposto este agravo de instrumento, porque ele é manejado diretamente para o Tribunal de Justiça ou TRF, conforme se tratar de matéria estadual ou de matéria federal. Bom, mas existe uma faculdade dada ao agravante para, no prazo de 3 dias, e eu falo aqui de autos físicos, volto a fazer essa diferenciação porque ela é importante, porque os autos eletrônicos tá tudo lá, então não tem grandes problemas, eles já vão ficar registrados eletronicamente. Mas se eu agravar de instrumento e os autos do processo original forem físicos, o agravante ele tem a faculdade de, em 3 dias, apresentar uma cópia dessa petição recursal e da relação das peças juntadas no agravo de instrumento, com base no 1018 do CPC. Essa apresentação ela é facultativa ao agravante e ela propicia a oportunidade do juiz de primeiro grau retratar-se. Ou seja, rever a sua própria decisão, entender as razões do agravante e ver se realmente ele não tinha razão, se é possível haver uma retratação daquela decisão. Mas, caso o agravado ele não interponha essa petição informando que houve a interposição do agravo de instrumento nesse prazo de 3 dias, caso o agravado não faça essa comunicação, é possível que o agravante, não faça essa comunicação, é possível que o agravado, em sua defesa, nas suas contrarrazões, venha salientando esse fato, que não foi juntado no prazo de 3 dias a cópia no juízo à cor. E caso ele faça essa alegação vai revidar em não conhecimento do agravo de instrumento interposto. Então,
Pelo sim, pelo não, sempre é aconselhável, no prazo de 3 dias, se o processo é físico, fazer a comunicação ao juízo ACO, o juízo de primeiro grau, da interposição desse agravo. Vamos dizer que haja retratação por essa ocasião. Essa retratação, ela vai ser uma nova decisão, certo? Caso o juízo de primeiro grau retrate-se, esse agravo ele vai perder a razão, porque ele estava sendo interposto justamente contra aquela decisão que o juiz entendeu por retratar-se, mas essa retratação pode ensejar para outra parte, né, para o agravado, interposição de um novo recurso de agravo de instrumento, que agora, depois da decisão ter sido modificada, o juízo de primeiro grau retratou-se, voltou atrás na decisão, houve uma inversão. Quem tinha ganho na primeira vista, que era o agravado, passou a perder. Bom, se o agravado decidir por interpor o recurso dessa decisão, dessa nova decisão que veio em virtude da retratação, esse agravo ele não vai ser julgado prejudicado, com base no 1018, parágrafo 1º do CPC. Nesse caso, como o agravo já está no tribunal, vai haver inversão dos polos recursais e o imediato recolhimento do recurso por parte, então, do novo agravante, que deixa de ser agravado, passa a ser agravante para impugnar aquela decisão pela qual o juiz retratou-se. Muito bem, agora, se o caso dessa retratação, né, o juízo de primeiro grau verifica aquele agravo interposto e a matéria versada no agravo é prescrição. Bom, caso ele se retrate e entenda que aquele direito está prescrito, a prescrição é julgamento de mérito. Bom, então, neste caso, ele vai retratar-se, vai acolher o pedido de prescrição anteriormente formulado e nesta feita o agravado, ele não vai poder mais agravar dessa decisão, porque a decisão de prescrição é uma decisão de mérito. Então, se o agravado originário não concordar com a extinção da ação em função dessa prescrição, ele vai ter que interpor o recurso de apelação, porque aqui houve uma decisão de mérito, então a decisão não vai ser mais interlocutória, ela vai ter peso de sentença, da qual caberá a apelação. Muito bem, existe o que se chama falta de sincronia cronológica. O que seria a falta de sincronia cronológica? Pessoal, é o seguinte, quando o juízo ACO retrata-se concomitantemente com o tribunal julgando o recurso de agravo. Ao mesmo tempo, o tribunal julga e o juiz retrata-se ao mesmo tempo, de maneira concomitante. Então, aqui é o que se chama de falta de sincronia cronológica. Neste caso, se o tribunal der provimento, aí duas situações, se o tribunal der provimento ao agravo de instrumento, simplesmente esse acórdão ele vai ter prevalência sobre o juízo de retratação. Agora, se o tribunal negar provimento a esse agravo de instrumento interposto, então essa retratação ela vai configurar uma nova decisão que poderá ser impugnada por um novo agravo de instrumento ou, como já vimos, através de uma apelação, se houver o julgamento do mérito, como seria no caso de reconhecimento de uma prescrição. Muito bem, o agravado, então no momento que eu entro com esse agravo no tribunal, ele vai ser distribuído para alguma das câmaras, né? O desembargador relator vai fazer o juízo de admissibilidade desse agravo, vai verificar se todas as peças obrigatórias constam ali, se ele preenche todos os pressupostos, requisitos intrínsecos e extrínsecos para o conhecimento do recurso, e o agravado ele vai ser intimado pessoalmente para responder esse recurso no igual prazo de 15 dias. Lembrando sempre que as contrarrazões não é uma peça obrigatória. A peça de contrarrazões ela pode não ser apresentada e não vai trazer um prejuízo por agravado essa condição.
Em regra, esse agravo de instrumento ele possui apenas efeito devolutivo, como os demais recursos, lembrando que somente a apelação tem efeito suspensivo ex legis. Ainda assim, ela comporta algumas exceções em que esse efeito suspensivo não é concedido, mas, tirando a apelação, todos os demais recursos eles não têm efeito suspensivo ex legis, apenas efeito devolutivo. Então, pode ser que o agravante queira a atribuição desse efeito suspensivo. Para isso, ele vai ter que formular esse pedido para o relator do seu agravo de instrumento, trazendo os requisitos necessários, quais sejam fumus boniuris, periculum in mora, e vai requerer que aquela decisão interlocutória da qual se está agravando seja suspensa enquanto houver o julgamento do agravo. O relator também, ele poderá não conhecer do agravo, posto que inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com base no 932, inciso 3º, ele também pode negar provimento ao agravo, né, que se o recurso ele for contrário à súmula do STJ, do STF ou do próprio tribunal, ou se o acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos e ainda em incidente firmado em resolução de demandas repetitivas e assunção de competência. Então, nesses casos, o relator ele pode perfeitamente negar provimento. E a decisão o recurso dessa decisão monocrática do relator que nega provimento ao agravo de instrumento vai ser o agravo interno. Por fim, é possível também haver sustentação oral, né, no julgamento do agravo de instrumento contra, aí atenção, contra as decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, com base no 937, inciso 8º do CPC. Neste caso, é possível a sustentação oral. Se o advogado morar na sede do tribunal, ele tem que comparecer ao tribunal para fazer essa sustentação. Se ele não residir na sede do tribunal e não tiver o escritório profissional dele na sede do tribunal, essa sustentação oral ela pode se dar por videoconferência tranquilamente. Então, o agravado vai ser intimado, né, para apresentar essas contrarrazões por carta R ou pelo advogado, ou até mesmo pelo meio eletrônico, e a intimação do MP será realizada preferencialmente por meio eletrônico e o prazo de manifestação do Ministério Público será de 15 dias. Bem, pessoal, então era isso que eu tinha para falar a respeito do procedimento do recurso de agravo de instrumento. Espero que tenham gostado. Estou prosseguindo a matéria da videoaula anterior. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, podem curtir, inscrevam-se no canal para acompanhar. Sempre é um prazer ter vocês na minha companhia. Muito obrigada pela atenção e um grande beijo.